What is Blue Man Group? Por volta de 2010, 2011, eu lembro que assistindo TV, e você também deve lembrar disso, um comercial de telefonia, nesse caso a TIM, estampava em seus comerciais, tanto na TV, como também em outdoors, revistas, enfim, em todo tipo de mídia, um trio de homens azuis, carecas, pareciam três criaturas na verdade, mudos, e como toda propaganda bem feita, ela marca e ela te faz lembrar durante muito tempo desses produtos. E durante muito tempo eu associei o Blue Man Group a esse comercial, foi a primeira vez que vi, mas só depois, me interessando e fazendo pesquisas, foi que percebi que eles também são uma banda, também são um grupo e até mais do que isso. É sobre isso que eu vou falar nesse episódio do Repercuta Podcast. É um prazer ter você por aqui. The Blue Man is that part of us that wants to remain curious our whole lives, wants to find ways to be creative, and as such, he's really a citizen of the world. Ready, go. Today, I don't feel like working anymore. Is that okay? O Blue Man Group é mais do que uma banda, na verdade é uma companhia de entretenimento e também de conteúdo. Se você ficou curioso ou curiosa, fica por aqui e vamos junto para conhecer mais essa história. O BMG, ou Blue Man Group, foi fundado em 1987 por um trio de artistas. São eles o Phil Stanton, o Chris Wink e também o Matt Goldman. A verdadeira organização que foi formada, ela conta com um centro de pesquisa e desenvolvimento próprio e dessa forma produzindo experiências para diversos meios, mas é claro, são mais conhecidos através dos espetáculos de teatro e também os espetáculos musicais. Eu duvido que você nunca tenha ouvido falar, mas nas performances, esses três integrantes azuis, eles executam composições próprias, incorporando elementos da música experimental, com bastante presença, com bastante ênfase na percussão. Por esse motivo, resolvi trazer aqui para o Repercuta Podcast para a gente conhecer um pouco mais de perto. Me aguçou muita curiosidade, inclusive quando fui fazer as pesquisas, fui ouvir os álbuns e tem coisas que realmente me impactaram, muito surpreso na produção desse episódio. Mas voltando para o Blue Man Group, além de todo esse lado musical, esse lado do espetáculo, um outro ingrediente muito importante em suas performances são os esquetes de comédia que eles promovem desde sempre, puxando um pouco do senso de humor do público, lembrando inclusive o próprio cinema mudo, por exemplo, que por não ter a presença de falas, a performance corporal dos integrantes, dos elencos, eram responsáveis por impactar o público e por passar as mensagens e também as narrativas. O BMG já se apresentou praticamente em todo o mundo e aproximadamente 25 milhões de pessoas estima-se, né, que já tenham visto um show do grupo. E durante esse episódio eu vou falar um pouco tanto sobre a parte teatral, a parte musical também, e mais nichando ainda, mais específico ainda, eu também vou falar sobre a parte percussiva, que também me chamou bastante atenção. Dentro dos gêneros, na parte musical, o Blue Man Group é classificado entre rock experimental, música de vanguarda e também como música experimental. Fundado em 87, como eu falei, o grupo permanece até hoje, produzindo vários tipos de produtos musicais e multimídias em várias plataformas.
Interessante perceber que ainda lá no seu início, na década de 80, o grupo formado em Nova York, acho muito interessante a parte conceitual, a qual me identifiquei bastante, e inclusive eu confesso para vocês que é um tanto quanto inspirador, ou inspiradora no caso, a origem do grupo. Eu estou falando isso porque no surgimento do grupo nos Estados Unidos, desde o início, o conceito, a ideia era produzir algo que funcionasse como uma resposta a partir de um grupo de pessoas, a partir do grupo de artistas, a questão do crescimento da individualidade e da competitividade na sociedade como um todo. E que hoje, trazendo para 2022, o ano em que esse episódio está sendo gravado, e falando ainda mais com as camadas das redes sociais, isso é potencializado, e acredito que a gente esteja vivendo o auge dessa competitividade e desse individualismo, o grande show do eu que a gente vive na era do TikTok, do Instagram e de outras redes sociais. O Blue Man Group, no início, eles se reuniam em discussões livres, em lugares abertos, mais como um coletivo mesmo, e não como uma banda. Tanto em parques, como também em lugares fechados, como museus, galerias e clubes que tocam rock, pubs, por exemplo. E a ideia da formação do grupo veio em 88. Eles decidiram compartilhar todo o resultado daqueles encontros que aconteciam e acabaram escrevendo um manifesto performático chamado Funeral dos anos 80. Nesse manifesto, a proposta era enterrar os símbolos do individualismo da época e também buscavam valorizar o coletivo, e levando para um cenário ainda mais ancestral, eles buscavam valorizar os instintos sociais dos homens, da humanidade, na verdade. E esse evento de cara teve a transmissão pela MTV local. Ele aconteceu no cartão postal da cidade, no Central Park. E essa ficou como a primeira aparição do personagem, que no começo era apenas um. E na verdade vocês vão perceber que o trio... Eu percebi que o trio, na verdade, é como se ele funcionasse como partes de um organismo, exatamente como somos na sociedade, apesar da gente tentar o tempo inteiro se descolar, se desvincular e tentar se destacar uns dos outros. Em algumas coisas a gente é muito parecido, na verdade, a gente não tem como negar. Então esse personagem do Blue Man, como era chamado, ele logo de cara ele já era performado com essas características que a gente já conhece, seres azuis e sem cabelo, sem nada, apenas aquela pele azulada. Vale lembrar que nessa época tinham muitas pessoas que participavam do grupo, mas que acabaram seguindo outros caminhos ao longo do tempo. E dessa forma, restaram apenas os três que até hoje encabeçam o projeto, que eu já falei, o Chris Wink, o Phil Staton e o Matt Goldman. Esses três continuaram a se apresentar com pequenas esquetes de humor e de música também. Logo de cara, eles inseriram um dos instrumentos que até hoje é consagração do Blue Man Group, que são os canos de PVC. Timbragem que eu logo de cara já vou adiantar, vou falar mais na frente aqui, mas é uma timbragem que eu amo, adoro. Lembra uma coisa meio eletrônica, apesar de ser orgânico. E numa apresentação no La Mama Experimental Theatre Club, um dos diretores artísticos viu a performance deles, assistiu ao show deles e fez a proposta de se criar um show completo, já que no início, nesse momento, eles tinham apenas a esquete dos canos de PVC, né? E que até hoje permanecem no espetáculo a partir do nome do número do Drumbone. E eles criaram esse espetáculo, que foi chamado de Tubes, e foi lançado ainda em 87. E foi lançado como o cartão de visitas do Blue Man Group. A partir daí, a popularidade do grupo vai subindo. Esse show intitulado Tubes foi apresentado no final de 91, também em Nova York, e como eu falei, até hoje faz parte do espetáculo do grupo. Logo no início também, eles receberam menções especiais no Village Voice Obie Awards, tanto de 90 como também no ano seguinte.
e também um prêmio especial chamado Experiência Teatral Única, já esse em 92. A premiação buscava destacar e consolidar a excelência do trabalho do grupo. Uma curiosidade é que se hoje eles não falam com o público, eles interagem apenas a partir de gestos e de feições corporais, nesse início, tanto durante como após os shows, eles falavam com o público, verbalmente, eu quero dizer, além de dar autógrafos, eles acabaram mudando um pouco isso para permanecer no personagem e, inclusive, os autógrafos são apenas borrões azuis. Sobre as apresentações, os shows, o que é importante falar é que o grupo ele tem o objetivo também de não só oferecer um show musical, mas também trazer uma experiência sensorial para a plateia e inclusive o próprio público também participa de alguns números. Por exemplo, quem está sentado nas fileiras da frente dos shows, eles têm um preço diferenciado, essas poltronas, exatamente porque as pessoas que compram esses lugares, elas recebem capas de chuva para se proteger dos números com tinta, que eles usam bastante. Um dos melhores números deles contam com a presença de tintas em tambores luminosos, o que fica lindo, fica bonito pra caramba. E não é só um show musical, mas tem a coisa sensorial, com luz, com tinta e outros objetos. Isso, é claro, sempre com bom humor e com sacadas que puxem traços mais cômicos. Sobre a estética, além do aspecto estático do trio, o vestuário é decorativo e também temos a ausência da fala, como eu já expliquei, apenas contando com expressões de curiosidade do trio, surpresa, admiração, tristeza, entre outros sentimentos que acabam ganhando peso. Então, a linguagem corporal, feição dos rostos é essencial para se entender e para se relacionar com os shows do grupo. Nas performances, o trio age de forma impulsiva e sempre com marcações e números que são divididos em 3 partes exatamente por conta do número de integrantes. E um acaba puxando o outro para mudanças na evolução do espetáculo. E claro, sempre coberto de bom humor. Eles também têm um chamado Blue Man Salute, que é uma saudação característica do grupo com seus fãs, que é feito de forma simples, apenas levantando os 2 braços. Essa seria a forma de se cumprimentar entre fãs e grupo. Nos shows, eles também contam com bailarinos no palco e também uma banda de apoio, com baixo, bateria e guitarra. Devo falar que os sons eles perpassam ali entre o rock alternativo mesmo e com timbragens eletrônicas também que são executadas por eles. Alguns números são apenas eles mesmo e outros contam com essa parceria com essa banda e que na verdade fica por trás, mas eles aparecem e tal, eles têm bastante destaque. No figurino eles contam com roupas pretas sobre os corpos azuis que são pintados com tinta látex. E a personalidade das figuras em seus conceitos, a ideia é que transpareçam sendo como populares, carismáticos e também solidários dentro das narrativas do show do Blue Man Group. Aqui no Brasil, eles estiveram em 2007 com a turnê How to Be a Megastar 2.0. Esse show também gerou um álbum que, mais uma vez puxando da comicidade, eles fazem uma sátira aos grandes clichês de shows de rock e contam com o Blue Man ensinando como se tornar uma estrela. Essa mesma turnê voltou ao Brasil em 2009, mas só fizeram shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. E é
nesse período em que eles assinam um contrato com a Team Brasil e essa parceria se inicia, foi aí onde eu passei a conhecer e acredito que a maioria das pessoas tenham conhecido o grupo também a partir daí. E vale lembrar que essa parceria já foi encerrada. Em 2011, o Blue Man Group participou do Carnaval na Bahia em um desfile de trio elétrico com Carlinhos Brau, outra curiosidade sobre a trajetória da banda do grupo. Já em 2012, eles marcam presença no Brasil mais uma vez para o Festival de Arte Contemporânea do Rio de Janeiro e também em programas de TV, a exemplo do famigerado Caldeirão do Hulk. Inclusive a gente contou com um concurso para escolher o primeiro Blue Man brasileiro. O vencedor, que foi o Vinícius Masteguin, ele recebeu treinamento para disputar a vaga. Nesse mesmo ano, na cerimônia do Grammy Latino, o Blue Man Group tocou ao lado do cantor Michel Teló. E outro evento interessante ao qual o grupo participou foi um show curto, na verdade, em homenagem ao time de futebol, o Grêmio, quando houve a inauguração da Arena Multiuso em dezembro de 2012, arena essa que o Grêmio manda seus jogos por lá até hoje. Escolheram exatamente por conta da coincidência entre o azul do Grêmio, né, uma cor bastante forte do clube, com também a estética do Blue Man Group. Outra aparição do grupo aqui no Brasil foi em 2013. Eles fizeram uma parceria com a banda Monobloco e se apresentaram no Carnaval do Rio de Janeiro. Repercuta. O Blue Man Group passou um bom tempo ancorando, hospedando o seu espetáculo no parque da Disney em Orlando, encerrando esse período em 2020. Eu falei do Brasil agora, mas ao redor do mundo eles costumam ter alguns pontos fixos de apresentações. São as cidades de Orlando, como eu acabei de falar, Las Vegas, Boston, Nova York, Chicago. E fora dos Estados Unidos temos Berlim, onde algumas turnês foram realizadas, inclusive em cruzeiros, e também temos Tóquio, no Japão. Em Orlando, eles encerraram as atividades em 2020 e começaram em 2007. E nessa mistura, que é música, efeitos especiais, efeitos práticos e efeitos visuais também, porque eles contam tanto com a apresentação mais intimista entre eles ali, os três, que contam com os tubos, que são aqueles sons com canos de PVC, né, que eu acho incrível aquilo ali, a timbragem daquilo ali. Inclusive até lembrei de ter visto alguns artistas de rua também utilizando aqueles tubos. Muito, muito interessante e super simples de se fazer, né, de certa forma, mas o conceito, a intencionalidade do grupo, para mim, me impactou bastante a partir do momento que eu fui fazer as pesquisas para gravar esse episódio aqui. Inclusive, eu vou falar mais na frente da discografia deles, muita coisa boa, muita coisa que me impactou mesmo, assim, já foi para minha playlist e eu recomendo você a escutar também, principalmente se você curtir essa parte mais experimental, né, de essa música mais moderna, digamos assim, que flerta com timbres eletrônicos. Eu tô num momento mais aberto para isso, inclusive, como nunca fui antes, então para mim foi um pratinho cheio conhecer mais de perto o trabalho deles. E eles têm também a banda de apoio, né, que é tocada com instrumentos elétricos e que não é apenas sintetizadores, por exemplo, mas tem auxílio de telões, mas tem a tinta também, que é a tinta analógica, digamos assim, que é, né, tipo algo tão simples, tinta no tambor, luz e telões e tal. Então essa mistura do que é orgânico com o que é eletrônico, do que é moderno, do que é mais primitivo. Para mim essa mistura
muito coerente, inclusive, com o conceito deles de se encontrar com o que é ancestral, com o que é instintivo, e nada melhor do que a percussão, para nos aguçar, para nos fazer acessar esses lugares e se manifestar, inclusive a partir desse espaço mais instintivo, mais ancestral, mais primitivo, no bom sentido da coisa. Normalmente os espetáculos duram 2 horas, em média. Outra coisa que eu achei muito interessante de trazer para cá é a questão do conceito deles, a missão. E eu achei muito interessante porque eles dizem: a missão é de levar os valores de humanidade e liberdade para o mundo todo. E por conta disso, o show quase que inteiro é sem falas. Ou seja, também temos acessibilidade aí, também temos fronteiras ultrapassadas, porque mesmo que não entenda inglês, por exemplo, vai conseguir se divertir com o show deles e compreender tudo que está sendo passado, a mensagem que está sendo jogada para o público e comunicada com o mundo. Então, apesar de ser um show mudo, como eu falei no início do episódio, também essa preocupação de forma tão simples, tão sutil, mas que acaba alcançando a todos. Essa área que eu falei, que fica mais próximo do palco, em que o público, eles podem receber esguichada de tinta resultante da performance, ela é chamada de poncho zone. E até mesmo uma preocupação ambiental os caras têm, porque até a tinta látex que é usada, ela é solúvel. Eles tiveram essa preocupação em colocar uma tinta solúvel, comestível e antialérgica, para que tudo fique limpo rapidamente, logo depois do show. E um dos números consagrados do grupo é o com os tambores e tintas, e que vale a pena escutar um pouco. O espetáculo de tambores com tintas, sugestivamente, é intitulado Paint Drums. Outro destaque para mim é o número musical feito com canos de PVC, que é chamado de Drum Bone. Muito foda. Na apoteose do show, no final, outra surpresa para o público é a presença de bolas de plástico gigantes que caem sobre o público e muitas fitas que, na verdade, por isso que eu achei tão interessante o quanto eles usam elementos simples, que são literalmente os papéis higiênicos que são lançados. Você vê muito isso em estádio de futebol, né? É super simples e quando feito em grande quantidade fica bastante bonito assim visualmente. Uma matéria que eu encontrei de pessoas que foram para o espetáculo, nessa matéria é possível saber um pouco sobre ingressos. Eles são vendidos em dólares, é claro, e variam entre 60 e 30 dólares. No caso, 60 para adulto e 30 para criança, mas podem acabar ficando mais caros, isso depende das temporadas.
Nos shows, além das performances com a banda e deles mesmos, sejam com PVC ou com os tambores, eles também utilizam um pouco o recurso do playback em shows. E claro, com destaque para eles de frente, principalmente quando temos aquelas esquetes mais voltadas para comédia mesmo. O show eu sinto, vou até deixar aqui o link, você pode ver um show completo no YouTube. Eles variam entre esquetes mais localizadas e menores que contam com eles, fazendo contando alguma historinha ali e tocando os instrumentos, e também as músicas maiores, que são os momentos em que a banda entra e vira aquele showzão grandão de rock, digamos assim. Entrando mais na parte musical agora, eles costumam usar para os tubos, que são aqueles tubos de PVC que ficam na posição vertical, algumas peças que lembram sandálias, na verdade. Pedaços de EVA, por exemplo, emborrachado, em que eles usam para percutir os tubos. Já no trombone, que é literalmente o tubo de PVC que fica na posição horizontal nos shows, em que eles vão segurando e vão modulando o som, na verdade, a partir da peça do PVC. Então ele puxa o PVC que está dentro do outro, tem um timbre. Eles esticam o PVC, abrem um pouco mais o PVC, é outro timbre, e vão encaixando outras peças de PVC e outros timbres vão aparecendo. Nesse número específico do trombone, pelo que percebi, eles usam as rod sticks, que nem são baquetas, nem são tão leves quanto a vassourinha, e nem são tão ásperas e nem tão densas quanto uma baqueta convencional para bateria, e funciona muito bem. O Blue Man Group passou 14 anos em Orlando, se apresentando e contabilizando mais de 6.000 apresentações. No pós-pandemia, eles estavam se preparando para fazer temporadas em algumas das cidades que eu citei. Eles tinham focado mais nas cidades americanas, Las Vegas, Nova York, Chicago e Boston. Para mim, tá chovendo molhado aqui, até ficar repetindo, mas esse conceito de crítica, né, a essa vida contemporânea que a gente leva, para mim é grande parte, porque não é apenas espetáculo, também tem um quê de conceito e de crítica e de peso que te faz sair dali. Tu vai se divertir do mesmo jeito, mas vai te fazer pensar. Isso para mim, isso me fascina, para falar a verdade, porque a gente tem vivido a época da diversão pela diversão, então pouco se reflete. E você vai passar a vida inteira tirando onda, brincando, e você nunca vai falar sério. Então assim, tu vai se divertir, eu vou te dar uma diversão, mas pensa nisso aqui também, tá entendendo? E, inclusive com relação às pessoas que se levam muito a sério, né? Hoje todo mundo, e aí eu volto a falar da rede social, todo mundo é muito importante, todo mundo é superestimado em uma rede social, né? E você diz o que você é, né? Então você escolhe o que você é, e a partir disso você alimenta um avatar virtual. E não há ninguém que vai te dizer que você não é aquilo, né? Então, muito interessante o conceito da coisa também, inspirador, para falar a verdade a vocês. Sobre a cor escolhida, o azul, eu pesquisei, mas pelo que vi, nem eles mesmos sabem explicar o porquê da escolha da cor. Há apenas uma referência às obras do artista Sandy Skoglunds. Eu acho que é assim que se fala. Isso porque as obras dele também são baseadas na coisa de passar uma unidade e uma cor única, digamos assim. Então volta com o que eu falei antes também, deles tentarem fazer uma coisa que pareça que é um organismo só. São partes de um único organismo, por isso essas cores. E além disso, as obras do Sandy também tentavam passar traços físicos semelhantes entre elementos. Mais uma vez, evidenciando aí esse lado unitário, essa coisa do organismo como um todo. Na propaganda da TIM, o Blue Man Group era inserido junto com o slogan Trem Azul, que teve essa música também que foi bastante utilizada, e a ideia era enfatizar a velocidade de fibras ópticas que era presente na TIM, e que era a ideia que a empresa queria passar para o público, e também sendo representada a partir da banda. Na caracterização,
Eles demoram quase 1 hora para se aprontar para o show, se pintando totalmente de azul. A gente tem alguns tubos no meio do peito deles que também soltam tintas em dado momento do show, inclusive nesse momento dos tambores luminosos com tintas. E além do látex e PVC, outros materiais são utilizados, como antenas de fibra de vidro, cítaras, instrumentos quebrados, desmontados, como pianos, e também outros instrumentos feitos por eles mesmos. A gente tem a queixada, por exemplo, que não foi feito por eles, mas que também fazem parte. E outros pedaços de materiais, madeira, inclusive, dá para perceber no show. Além, é claro, de adereços que são mais voltados para a narrativa. Véus, adereços diversos, chapéus, anéis, outros tipos de acessórios. Segundo eles mesmos, a missão do Blue Man Group é criar excitantes e divertidas experiências que recuem em nossos instintos primários de criatividade e conexão com o mundo. E nesse espetáculo, combinando música, humor, teatro multimídia, arte, tecnologia, inovações, o Blue Man Group acabou por se notabilizar como um espetáculo único, um grupo único e também uma forma de produzir entretenimento de forma transformadora. Mais do que uma banda e mais do que um conjunto e mais do que um coletivo, do que uma companhia de entretenimento, esses personagens se consolidaram como um elemento da cultura alternativa nova-iorquina e eles já passam de 30 anos de existência, se tornando assim um ícone internacional. Ao todo, a companhia conta com 75 Bluemans e além de centenas de outros profissionais e que trabalham, que produzem e que fazem a coisa toda acontecer. Ao redor do mundo, 35 milhões de pessoas já assistiram a apresentações do grupo. E agora eu vou entrar um pouco na discografia da banda, do grupo, músicas autorais e fazer um pouco da minha avaliação sobre o que me impactou, o que é que eu curti, o que é que me chamou a atenção no trabalho deles, musicalmente falando dessa vez. Eu vou detalhar, mas passando rapidamente, eles contam com 3 CDs, o áudio de 99. Esse álbum foi indicado para o Grammy na categoria Melhor Álbum Pop Instrumental. A gente tem o The Complex, de 2003. Temos também um EP chamado How to Be a Megastar Live, de 2008. E também conta com 14 DVDs gravados com os conteúdos do show. Além disso, a gente também tem, em 2016, o lançamento do álbum 3, que é o terceiro do grupo. Bandas que fizeram parcerias com a Blue Man Group. Eles fizeram turnês tocando junto com o Moby, outro ícone da música experimental e eletrônica. E no álbum The Complex, que eu vou falar mais na frente, eles contam com participações nas vozes de artistas como Dave Matthews, da Dave Matthews Band, Gavin Rossdale, que é vocalista do Bush, e também a cantora Tracy Bohan. A gente tem inclusive um DVD que registra essa turnê de 2003, chamada The Complex Rock Tour, que foi lançado em 2004. Então bora lá. Minhas considerações sobre os álbuns deles. O áudio de 99, pra mim, ele já começa com uma porrada. Pra mim o destaque para a música TV Song, ela abre o álbum. E também a gente tem a Utin Wireman. E a impressão que eu tive ouvindo o álbum, pra mim ele funcionou. Ele lembra um pouco uma trilha sonora de filme de ficção científica, sabe? Ou de espionagem. Eu ouvindo ele, me veio na cabeça, inclusive até por conta do ano, né? Sei lá, me lembrei, poxa, isso aqui podia estar em Matrix, facilmente, sabe? Ou então em algum filme de espionagem, tipo Bourne, tá ligado? Os filmes, a Supremacia Bourne, Ultimato Bourne e tal. Aqueles filmes ali, pra mim,
muito bom. E a ambientação que eles conseguem passar, tipo aquela aura de mistério, aquela aura curiosa, assim, que gera curiosidade. Em algumas músicas eles me geram senso de movimento, você tá na rua. E lembra muito uma coisa urbana, sabe? Essa vibe início dos anos 2000, sabe, computadores, pra mim teve tudo a ver com o momento, inclusive com as coisas que estavam sendo tratadas na virada do milênio, aquela coisa toda. Já em 2003, a gente tem o The Complex, pra mim é um disco mais new metal, digamos assim, e tem bastante participação de vozes mesmo, né? Não é só instrumental. E aí eu falei já dessas parcerias anteriores, destaco nesse álbum a música Above. Temos também a Sing Alone e a Up to the Rooftop.
Outra que me impactou bastante e que tem a fala robótica, essa coisa meio de interação com inteligências artificiais, a Your Attention. Mas também é um álbum coeso. Eu posso sair citando o álbum todo aqui, mas por exemplo a Shadow Part 2, a própria ambientação que eles alcançaram, mas em comparação com os outros álbuns, eu devo dizer que é um álbum um pouco mais pop, digamos assim, exatamente também por ter voz e tal, por ter vozes, e comparativamente, proporcionalmente, de acordo com a discografia deles, é um disco menos experimental, um pouco mais linear. O terceiro álbum vem apenas 13 anos depois, o Three. Acredito eu que essa distância tenha sido exatamente após a parceria, Orlando, tudo isso, o parque, a própria Tim, não sei, eles tinham uma agenda puxada, é uma agenda que dura bastante tempo. Esse terceiro álbum veio apenas em 2016 e assim, ele ganha do áudio pra mim por muito pouco. Mas é um álbum que mais me impactou. De cara eu tenho que falar da música Robots, que funciona, inclusive, pra mim é bastante profundo, assim, o texto que um robô explicita pra gente lá, o que ele diz, e me fez pensar, inclusive, eu acredito que foi até o momento certo pra conhecer essa música, inclusive, e inspirador mesmo, principalmente se você curte ficção científica, se você curte interação com inteligências artificiais, e principalmente você consegue perceber que isso não só está na ficção da cultura pop, mas se você consegue perceber isso no mundo de hoje, a partir do momento em que tu depende de um robô para se deslocar de casa, para pedir comida, para fazer cálculo, para fazer anotações, para te dizer o que precisa ser feito, se tu precisa de um algoritmo para te dizer o tipo de conteúdo que tu tem que produzir, por exemplo, o que vai te dar mais alcance, e tu tá ali obedecendo. Se você parar para pensar nisso minimamente, do jeito que eu tenho parado, até inclusive enquanto produtor de conteúdo, o tanto que o algoritmo e que o volume de dados, ele meio que te amassa, ele parece uma onda assim que te leva para um lado ou para o outro. Se você tem essa mínima percepção, você vai curtir muito essa faixa chamada Robots. Are you alone? Have your friends been replaced by robots? The robots are everywhere. Have you ever imagined watching a sunset on Mars? A robot is doing that right now. You would freeze, suffocate, burn up, then turn into meaningless space dust. Mas também não é só dela que esse álbum vive, tá? Eu posso destacar a The Forge, e é um álbum que parece um pouco mais com o áudio, que é de 99. Destaco também a Creature Feature, Vortex, Alive e também a Snorkelbone.
Esse álbum, o Tree, ele já tem mais elementos que, assim, ele é um álbum que se aproxima mais dos shows, dos instrumentos e das timbragens que são utilizadas nos shows que consagraram o Blue Man Group. Outra faixa também muito legal é a Giacometti. Repercuta. Sobre a tocabilidade, basicamente o que eu posso destacar, além do que eu já falei dos materiais, enfim, com sons percussivos, friccionados e também feitos por agitação, é a base do Blue Man Group. A percussão é matéria-prima. E isso eu falei agora das modalidades dos instrumentos, né? Mas é tudo com muita experimentação. Já sobre as timbragens, me remetem a ambientações modernas. Sons que lembram, por exemplo, cowbell, jamblocks, agogôs, sons de madeira, PVC, que é o mais óbvio, é o que fica mais na cara, mas também ferro, metal, tinta, o som da tinta, inclusive o som da poça de tinta, ela sendo percutida. A gente tem água também, enfim, é um espetáculo, para mim, de fato, é único. Sobre prêmios e indicações, eu não poderia deixar passar aqui o Blue Man Group. Teve indicações e venceu várias indicações também. Por exemplo, eles levaram o Village Voice Obie Award de 91, em 92 o Drama Desk Awards, em 92 também o Lucille Lortter Special Award. Teve o Grammy em 2000, em que eles foram indicados. Em 2000 eles venceram o Eddie Award. E aí pula um pouco. Em 2010 a gente tem o Advertising Award. Em 2011 Off-Broadway. Em 2012, eles são indicados dessa vez ao International Emmy Award. E, muito interessante, e mais específico para a bateria, para nós percussionistas e bateristas, eles venceram 2 prêmios, em 2014 e em 2015, como na categoria Best Percussion Ensemble, na revista Drum, a Drum Magazine Reader's Choice Award, que foi uma escolha do público da revista Drum. Interessante perceber que o próprio conceito do grupo, ele te permite unir pessoas de várias idades, etnias, pessoas que possam ter uma ou outra deficiência, com uma linguagem compreensível para todos e todas, pessoas de idades diferentes, desde idosos a crianças. A própria interação deles, apesar de ter um conceito profundo e de crítica, como eu falei, de crítica social, aos formatos impostos na vida moderna, mas apesar disso, os objetos, por exemplo, que são manipulados e que muitas vezes
vão parar no público, como eles são inofensivos, de certa forma. Então, é algo, performaticamente falando, algo inocente, mas profundo ao mesmo tempo. É esse sentimento que eu tenho. E foi esse sentimento que eu tive ouvindo as músicas, formatando esse roteiro para cá. Se você quiser conhecer um pouco melhor, um vídeo que está no YouTube, você pode colocar lá Inside the Musical Laboratory of Blue Man Group. Eu vou deixar também na descrição esse link, e que mostra bastante intimamente como eles produzem todo o espetáculo e todo o conceito. Blue Man is sort of a mysterious outsider that enters our culture, seems to know a little bit about it, but not all about it, and gives us a chance to see it through fresh eyes. We like to think of the Blue Man as a sort of an outsider from within. We hope for the audience that they go into an experience of our shows and feel a sort of freedom, an openness, kind of to move beyond their daily practices or their, the confines of the daily ways of thinking. O Blue Man Group, eles costumavam realizar concursos anuais para encontrar novos percussionistas ou bateristas. Além daqui do Brasil, como eu falei durante o episódio, uma cidade onde eles costumavam realizar os concursos é em Boston. E nesses concursos, os vencedores costumavam receber em premiações, além de quantia em dinheiro, que já se chegou a $6.000, e também prêmios que são entregues em parceria com as marcas que patrocinam o Blue Man Group. São elas a DW, nas baterias, as baquetas Vic Firth e também nos pratos a Sabian. Nos concursos, os bateristas eles deveriam filmar 2 vídeos e enviá-los. Um deles é numa sessão de jam solo de 1 a 2 minutos, numa bateria convencional, e também outro vídeo com também essa mesma duração, isso acompanhado com banda, ou então com algum playback, com algum VS, com alguma música gravada, para que possa ser avaliado. E os critérios são musicalidade, criatividade e habilidade técnica. E aí as finais elas eram realizadas em lugares públicos e com sessões de 2 minutos para cada um dos finalistas, em contato com o grande público, normalmente feito ou em lugares fechados, como teatros, mas eles preferiam, mas pelo que eu percebi, eram mais realizados em praças, em lugares abertos mesmo. E um dos bateristas que se notabilizou no trabalho junto ao Blue Man Group foi o Kyle Harris, que foi contratado e que ganhou o concurso em 2015. O Kyle é fundador da Boston Drum Lessons, que é uma organização que oferece aulas de bateria presenciais e também remotas para pessoas de todas as idades. O Kyle também toca nas bandas That One Eyed Kid, Color Grave, Timberfakes e também na Ben Levin Group, isso tudo na região de Boston. E sobre o Kyle Harris, eu também vou deixar na descrição e deixar um trechinho também dele explicando um pouco sobre o setup dele. Inclusive ele fez parte numa época em que também a banda ela estava também tocando com roupas luminescentes, o que também potencializa o espetáculo da Blue Man Group. Outros músicos que colaboraram compondo a banda, a gente também conta com guitarra, violino, instrumento de cordas friccionadas, mas citando alguns que participaram, a gente tem para a parte de percussão e bateria, né? O Dave Anania, temos também o Tom Wasted e o Glenn Oldman. Outro baterista que participou também foi o Kurt Gayford. E o interessante é que normalmente nos shows, uma pessoa da plateia é convidada para apresentar a banda, para ler, enfim, para elencar, para descrever todo mundo que está no palco tocando. Me impacta também o número do Paint Drum, que eles usam não apenas aquela bancada horizontal que fica no chão, mas também tem um que é lindo, que é muito bem feito, que é uma espécie de carapaça em que você põe nas costas uma estrutura que tem vários canos e você vai tocando e você vai andando. Isso me lembra muito
fazendo uma adaptação das bandas de fanfarra em que você vai em pé tocando, né? Além dos instrumentos de corda também que eles usam, tem muita linguagem ali, tem muita propriedade da coisa, tecnologia, direção de arte. As próprias baquetas que eu tô falando a vocês que lembram sandálias e tal, porque eu acho que lembra sandália, porque tem um comercial também aqui no Brasil, acho que da Havaianas, que usava as sandálias, mas é uma espécie de baquetas achatadas e que nas pontas a gente tem pedaços de couro ou de algum material sintético para percutir nas bocas dos canos, que tem que ser grande ao ponto de tapá-las, né? E aí o som acontecer. Nesse vídeo do Inside the Musical Laboratory of Blue Man Group, eles detalham umas coisas que são muito interessantes, assim, a experimentação de coisas, sempre partindo da lógica percussiva, prioritariamente. O próprio robô dando um tchau no final do show é muito interessante. E interessante também ver as imagens, os primeiros workshops feitos ainda no início dos anos 90, que já tinha muita dessa linguagem deles, algo que já nasceu com uma certa estrutura para impactar do jeito que impacta. O que veio depois foi potencializações mesmos. Por exemplo, outra coisa que também é interessante observar é o quanto que os instrumentos que eles construíram, eles também têm e tiveram ao passar do tempo cada vez mais interações eletrônicas e que são tocadas não apenas percussivamente com as mãos ou com os pés eventualmente, mas que contam também para resumir a música tocada com o corpo também, sabe? E além disso, eles também utilizam escancaradamente, você vê referências a vários tipos de tambores. Por exemplo, em parte do espetáculo você vê tambores que são tocados, que são muito mais vistos na percussão africana e na percussão brasileira, por exemplo. Eles utilizam desde bateria eletrônica, percussão orgânica, bateria orgânica, como também esses elementos que remetem à modernidade, mas ao mesmo tempo, por exemplo, em alguns shows utilizam o chamado tambor falante, por exemplo, que ficou consagrado pela utilização aqui do Naná Vasconcelos, por exemplo. Tem um grande tambor lá também no espetáculo, que é praticamente a referência visual praticamente dela, são os grandes taikos ou taikos, os tambores ancestrais japoneses. Então eles têm essa consciência de misturar isso tudo, fruto da bagagem dos caras mesmos, desde a concepção do Blue Man Group, na verdade. E olha, eu tenho que dizer para vocês que, como eu sou muito detalhista, gosto de sempre pesquisar cada vez mais, a Blue Man Group também é um tema que dá muito pano para manga, porque você vai procurando e acha mais e mais ações, mais elementos, mais informações sobre o projeto. E aí eu tenho que trazer também para cá, para falar um pouco mais, para ficar um pouco mais rico esse episódio, cada vez mais rico, na verdade, né? Eu também encontrei uma ação de destaque deles, em que eles queimaram uma réplica de um boneco Rambo e também um pedaço do Muro de Berlim. Esse evento teve a transmissão pela MTV, que cobriu o evento, né? E essa performance acabou chamando atenção para o grupo. Eles começaram a chamar essas ações de distúrbios criativos. E isso, é claro, retomando aquilo que eu tinha falado sobre a quebra de símbolos, a contestação aos ideais dos astros e ídolos, ao culto das celebridades de forma geral, por isso a escolha do Rambo. Outro show marcante é a apresentação deles em 91 no Astor Place Theatre. E sobre os temas das performances, além de tudo que eu já falei, alguns dos temas, de forma mais detalhada ainda, são inclusos a ciência e tecnologia. Isso a gente vê e ouve, né, e escuta nas performances, nos números com encanamento, com fractais e visão humana, DNA e internet. A sobrecarga de informações e poluição de informações também é outro pilar do projeto. Isso se traduz quando o público é solicitado a escolher um dos 3 fluxos simultâneos de informação para ler, isso durante o espetáculo. A inocência
Isso no próprio comportamento dos Bluemans, a gente percebe essa ingenuidade, essa inocência, principalmente quando eles se mostram surpresos e perplexos pelos artefatos que pra gente é comum, né? Todo esse material que a gente vê são coisas bem simples e tal, os objetos utilizados, mas que pra eles, na narrativa, é motivo de espanto, de perplexidade. E objetos que são comuns para a sociedade moderna, a imitação autoconsciente e ingênua de normas culturais. Dessa forma, eles traduzem estados de espíritos presentes na sociedade e que permeiam as culturas. Um bom exemplo disso é a tentativa de encenação de um jantar elegante para um membro da plateia. Isso também faz parte do espetáculo deles. Ou até mesmo isso com expectativa de seguir algumas instruções para um show de rock, que é algo também da nossa cultura, mas que para eles é algo diferente, é algo desafiador, é algo que não é comum. Outro tema é a questão da felicidade e a busca pela felicidade, essa elevação no caso. O disco áudio de 99, que eu já falei, ele conta com algumas músicas que são presentes, que já apareciam no teatro, no espetáculo deles. E, na verdade, se traduz esse disco enquanto uma coleção de temas instrumentais. E aí eles acabaram inserindo novos instrumentos também. Eu falei um pouco também das participações da Blumen Group com outros artistas. Destaco também a turnê com o Moby. Nesse caso, eles acabam formatando o show mais pro lado do rock mesmo. Dessa forma, deixando o lado teatral um pouco menos expressivo, dando mais prioridade a mais espetáculo voltado para a música mesmo e para o rock. Algumas dessas músicas desse período são as que aparecem exatamente no The Complex, o disco de 2003. Além da diferenciação, né? Como eu já falei, que o The Complex conta com vozes, com variedades de vocalistas. E falei também sobre o uso do som de balanço de zinco, aquele balançado lá que sai aquele que vocês vão escutar ou já escutaram aqui no episódio. Alguns trechos, inclusive, fiz questão de inserir para ilustrar e para trazer vocês mais para perto. No espetáculo também temos um número havaiano, um número com telões nas cabeças deles, que também contam com sonoridade percussiva. Tem um número também com bolas gigantes, que são percutidas. E vou falar um pouco mais na frente sobre os instrumentos, uma pequena listagem de instrumentos. Entre outras participações com artistas do mundo real, digamos assim, também é possível destacar o Ricky Martin e o DJ Tiesto. E, é claro, a Blumen Group também tem o seu braço na publicidade e também a sua inserção no mundo do audiovisual. Um bom exemplo é a série Robots, que eles fizeram a abertura e a trilha sonora. Foi exibida na Fox, no canal Fox. Outro produto, Arrested Development, ao qual eles participaram. Temos as propagandas, inclusive, com o time Orlando City, a Intel, a própria Disney, isso além de ter o seu espetáculo hospedado lá no parque temático. Os comerciais também eram com eles. Temos a Apple também com o lançamento do iPhone e também a TIM, como eu já falei. Interessante que eles conseguem trazer essa cultura do outsider, como eu já vinha falando no episódio, até mesmo para dentro de produtos super comerciais, na verdade. Get the power of 3, the Intel Pentium 3 processor. A tecnologia chega antes para quem não tem fronteiras. TIM, você sem fronteiras. Stop the run.
Team, você sem fronteiras. Listando alguns dos produtores, nós temos o Randall James, que é praticamente um diretor de arte, um produtor artístico, na verdade, do projeto. E temos vários outros Bluemans, normalmente são 9 que se revezam. Entre mais alguns, os que eu achei, temos o Pete Simpson, o Steven Wendt, e temos também os engenheiros de som e técnicos de instrumentos, os Rhodes, os caras que montam tudo. Temos o Ben Flint, e no design de som, quem se destacou trabalhando com a BMG foi o Andrew Schneider. Esse episódio está sendo gravado e veiculado em 2022, então o registro mais recente que encontrei deles foram alguns números que estão no seu canal do YouTube com a temática do ASMR, pegando essa popularidade, né? Eu não sei nem se é uma terapia, mas desse costume, né? E temos também a trilha do Stranger Things, que também foi tocado com eles a partir dos tubes. Vi, inclusive, no canal deles um comentário que para mim me impactou e que eu concordei e acho que encaixou perfeitamente. Nessa era da individualidade, é cada vez mais necessário que o Blueman esteja presente e não fique tanto no hiato, até porque acredito que o momento que a gente vive também é um prato cheio para novas produções, para novos manifestos, expressões que traduzem inclusive esse tempo. Outro produto em que o Blueman apareceu também foi em uma temporada dos Simpsons. Eles aparecem na abertura, personalizada ali com os três tocando tambores. Durante os shows, o que eu percebi também é que a bateria ela funciona muito mais como uma base, digamos assim, enquanto eles solam nos tambores e nos outros instrumentos, tantos vários que eu vou listar daqui a pouquinho. Uma lista curta, mas que achei interessante, que são, na verdade, instrumentos um pouco mais recentes na produção deles. Temos também os tambores laterais, que eu já falei que eles lembram alguns taikos, só que são grandes e, claro, ao estilo do grupo, eles são luminosos na medida em que o Blueman percute na pele, uma pele grossa, grande e com uma única baqueta, uma maceta na verdade, uma baqueta grandona. Eles também usam martelos para poder tocar os instrumentos que se assemelham a sinos. A gente tem, por exemplo, os sinos tubulares ou o carrilhão sinfônico, que são grandes, eles ficam acima das cabeças e são tocados a partir de martelos de borracha ou de algum outro material que possa fazer com que as notas, inclusive, elas sejam alcançadas, e é um instrumento também, é uma forma de percussão melódica. Falei um pouco disso no episódio sobre a percussão no terror. Te convido também a escutar esse episódio.
outra modalidade de arte e de música, de certa forma, uma variação que a gente também pode incluir no trabalho do Blue Man Group, é a própria música com objetos. Como eu já falei, muitos materiais que não são voltados diretamente para a música, mas que são utilizados por eles nos espetáculos. Um outro vídeo que eu também encontrei, que achei muito interessante e que ratifica essa coisa futurista, essa coisa de vanguarda do BMG, são os que eu chamo de olhos robóticos, que eles utilizam em alguns números, e os próprios robôs. Um bom exemplo disso eles têm um número, não sei se ainda é presente, não sei quanto tempo passou no espetáculo, mas eles utilizam aqueles robôs que montam carros, sabe qual que são? Que normalmente são laranjas e tal, aqueles braços mecânicos que vão montando carros. Eles não só utilizam, como também interagem com esses robôs. Me lembrou até que em Recife uma vez, eu não vou lembrar o ano, mas nós tivemos um festival de objetos. Houve até um músico que ele interagia com a retroescavadeira. Eu lembro que eu cheguei a assistir esse festival aqui no Recife. Em parte, o Blue Man também faz um pouco da utilização de música com objetos. Nós temos também, entre outros materiais que eu encontrei, que eu até confundi com o PVC, mas são aqueles macarrões de piscina que a gente utiliza para ficar boiando na piscina. Eles deram um jeito de deixar aquilo oco e o som também saindo a partir desse material. Temos também alguns óleos flutuantes, que eu chamo também de óleos flutuantes por conta disso, que ficam vagando sobre os três homens. Outro material interessante, que aí eles adaptam dentro do espetáculo, aquelas roupas. A gente vê muito aquelas roupas luminescentes, aquelas roupas que a gente vê muito operários na estrada utilizando, e quando o farol do carro ele bate naquela roupa, a gente vê logo a pessoa, isso como material de segurança. Capacetes de plástico também, tanto aqueles de moto como também os de operários também. Caixas de cereais customizadas em tamanhos maiores, o que torna a coisa um pouco mais caricata também, bastante expressiva, lembrando desenho animado também. E esses são mais alguns dos materiais que fazem parte da organização criativa do Blue Man Group. Entre outros shows, outras apresentações emblemáticas, eu também tenho que citar o show para a Rainha da Inglaterra, e temos também a apresentação deles, já que são hospedados em Chicago, o show no intervalo do jogo de basquete do Chicago Bulls. Entre outros nomes, entre outros artistas envolvidos tanto como Blue Man como por trás, eu tenho que citar também o Ben Foster, o General, temos também o Colin e o Callen. E aí eu encontrei também uma lista de instrumentos, uma breve descrição, como falei anteriormente, prometido, e eu vou citar um pouco sobre alguns instrumentos, algumas manifestações criadas pelo Blue Man Group, e que com o passar do tempo você percebe que vão evoluindo, foram aperfeiçoando e sendo mais ousados nas experimentações. Nós temos o Showbot, que é basicamente um robô humanoide. Interessante que de longe, nos espetáculos, parece até uma projeção, mas não. É de fato alguém vestido ali, e um tipo de armadura, na verdade. O que é interessante, é uma pessoa ali e ela tem que se robotizar, digamos assim. Ao ver, eu percebo que o impacto é maior no visual do que na música, mas também tem impacto musical também a partir do movimento do corpo do Showbot. Nós temos o Smoke Drum também, achei muito interessante. Também achei muito mais visual do que sonoro, mas é um tambor. Na definição eles põem como um tambor membranofônico que solta fumaça. De fato é isso. A gente tem um tambor que ele fica emborcado, e na medida em que o Blue Man toca, a gente vê um vórtice de fumaça, um círculo de fumaça que vai vagando pelo ambiente e vai lá para cima, inclusive. É bem visualmente muito interessante. E ele também emite sinais luminosos, e esses vórtices, que eles chamam de vórtices toroidais, é basicamente um tambor de anel de fumaça, no caso. Nós temos o Brain Drum, ou tambor do cérebro, né? Que também é um tambor gigante, e que no conceito deles, a ideia do tambor é afetar linhas de pensamentos. Ele se ilumina, e que lembra, de fato, a ideia é lembrar uma descarga cerebral. Nós temos o Speedwalker, que lembra o que eu já falei antes, de parecer essa armadura, essa carapaça,
Mas esse é um pouco diferente, porque ele é um conjunto móvel. Eles mesmos descrevem como conjunto móvel antropomórfico. E na prática, musicalmente, na frente, eles têm um bloco de madeira, tipo um jamblock gigante assim de madeira. E atrás alguns tambores agudos que lembram muito timbales, apenas com as peles de ataque. E que são tocados a partir da medida em que o cara puxa uma alavanca acima da cabeça dele. E aí eles se manifestam ao mesmo tempo, as baquetas atrás. E o Blue Man ele vai andando também, tem rodinha, tudo. Parece inclusive uma aranha mesmo, as perninhas. Muito interessante. Outro na lista é o Drumphonics, que é bem parecido também com o Spirewalker, mas ele tem vários braços que lembram aranha também, mas esses braços eles vão se mexendo mecanicamente, e cada braço desse tem um tambor na ponta. Então o Blue Man ele vai meio que se deslocando, se movimentando, e os braços vão oferecendo tambores diversos, e ele vai tendo que tocar ali na medida que esses tambores são oferecidos, normalmente tambores de frequência médio aguda. A gente tem também o Neuronulum. Basicamente, a ideia é se assemelhar a uma sinapse de cérebros também, e que fica iluminando. A ideia, na verdade, é ser uma réplica gigante de um neurônio. Então, eles têm vários braços, no que o Blue Man vai tocando, ele vai iluminando. Inclusive, penso eu que a partir da força que ele põe, deve ser uma cor diferente da outra. Temos também o Bola Cluster, que é basicamente tipo um neurônio também, mas ao invés de ser com tentáculos, digamos assim, eles são 3 bolas, 3 esferas, e o som eletrônico é percutido na medida em que o Blue Man toca. Um som eletrônico ele é emitido, e ele tem um sustain bem curto, na verdade. Ele não é muito mais um pad, mas tem um recurso visual dessas bolas que vão se iluminando em cores diferentes. Temos o Pipeulum, acho que está certo o nome, que é um instrumento de sopro. Temos também o X-Suite, que basicamente lembra um pouquinho o Showbot, mas assim, eu achei até mais interessante. Basicamente é uma armadura de metal que deixa o Blue Man tridimensional quando você vê no show. Tem até um trecho de um vídeo muito interessante que eles vão se mexendo o corpo, e essa armadura de LED ela vai mudando de cor também, e emite um som que lembra um pouco uma percussão de agitação, um ganzá ou desse tipo, mas com timbragem eletrônica também. E é basicamente esse mesmo princípio de usar um instrumento com vibração no ar, assim, de balanço do som sendo vibrado, digamos assim, produzido a partir da vibração de objetos. Eu falei sobre o Vinícius Masterguin, fiz a pesquisa também, encontrei até o Instagram dele, ele também está marcado aqui na descrição do episódio. O Vinícius segue até hoje trabalhando por lá como Blue Man Group. Interessante que eu também vou deixar na descrição aí uma playlist que mostra todo o processo de seleção do Blue Man, que ocorreu aqui no Brasil. E interessante que quando eu fui ver, eu confesso que não tinha botado muita fé se isso duraria, se essa seleção duraria, mas de fato o Vinícius está lá até hoje, feliz de saber disso. E não à toa, acho que explica um pouco sobre o conceito do Blue Man. Um dos motivos de gravar esse episódio é que não à toa o Vinícius ele foi escolhido também, entre outras coisas, entre linguagem corporal, performance, mas também, principalmente, por ser o melhor músico entre os selecionados. Uma prova de que a música ela vem na frente, né? Ela é protagonista. Claro que todos os cenários são importantes, a parte teatral, de tecnologia, mas a música ainda protagoniza o BMG. O Vinícius é de São Paulo, é natural de Leme, em São Paulo, e estudou no Conservatório de Tatuí. Coletividade, musicalidade, reverência, criatividade, tecnologia, humor, tudo isso faz parte do conceito do Blue Man Group. Deixei aqui na descrição vários vídeos e uma playlist também para você conhecer mais de perto, ouvir os álbuns também desse episódio 60 aqui do Repercuta Podcast, uma marca importante para mim também, mais uma que chego e que alcanço. Entre esses vídeos também você encontra um que descreve como é a vida de um Blue Man na prática lá em Chicago. Muito conteúdo que eu deixei aí como indicação para você. Já em 2014 eles escolheram o artista, o músico, o baterista mais jovem
que já fez parte do grupo. Eu tô falando do Luke Saint-Germain, que na época tinha apenas 17 anos e que ganhou a vaga. Ele era o artista mais jovem entre todos os departamentos, inclusive artístico, estético, visual, de efeito especial, que tenham feito parte da produção do Blue Man. Ele superou mais de 150 bateristas profissionais em uma audição aberta em 2013 e, na real, ele ainda tinha 16 anos, para falar a verdade, quando conseguiu a vaga. E aí eu abro aspas aqui para ele, ele diz: eu não estava esperando realmente nada, quando consegui o emprego foi uma espécie de milagre. Ele começou ainda a tocar, a se interessar por música ainda aos 9 meses de idade, segundo a mãe, e aos 6 já começou a ter aula, e aí começou a sua trajetória na música. E fã de rock, de bandas como Pink Floyd, Led Zeppelin, por exemplo. Ele também estudou jazz e marimba clássica na escola de artes. E ele também formou uma banda chamada U Park, que é mais na pegada jazz, R&B e soul. Ganhou inclusive outro concurso musical também, em que ganhou $1.000 e 8 horas de estúdio para gravação. E também fez parcerias com artistas locais, como o rapper Noname Gypsy, além de outros artistas. E eu fiquei pensando como deve ser a rotina de ensaios, não só na execução das músicas, mas também ensaios com uma banda de apoio e com todo o sistema de projeções, telões, marcas sonoras, sintetizadores, playbacks, espetáculo dos maiores e que gostaria muito de presenciar. Seria um grande prazer presenciar um show desse, assim como foi um prazer fazer essa pesquisa, escutar os álbuns da Blue Man Group e prazer maior ainda conversar com você aqui nesse episódio do Repercuta Podcast. Espero que tenha curtido. Eu peço que tu deixe o teu recado, o teu feedback, a tua sugestão para um próximo episódio. Se você quiser participar do grupo no Telegram, deixa o teu contato também para que a gente se aproxime um pouco mais. E se ainda mais, se você quiser me ajudar a produzir mais e melhor, eu também tenho o Pix, o jadetavares@gmail.com, tá aí na descrição se você quiser fazer alguma contribuição, e vai ser muito bem-vindo. É isso aí, eu sou Jade Tavares e a gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio aqui do Repercuta. Foi muito massa, valeu, até a próxima.